Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Qual foi o único arrependimento que o faraó teve nas escrituras? O povo atravessou o Mar Vermelho literalmente? Qual é o seu hino favorito ou predileto? Por que é importante confiar e ser confiável? Quem é o pão da vida que nos salva? Nós vamos aprender juntos isso. Olá amigos e amigas, então nessa semana nós vamos estar estudando Vem Segue-me, ainda no capítulo de Êxodo, do capítulo 14 até o capítulo 17, e nós vamos aprender algumas coisas juntos. Lembrando que aqueles que ainda não se inscreveram, por favor se inscrevam nesse canal Rami Oficina, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria. Então hoje nós vamos aprender algumas coisas em relação ainda durante a peregrinação do povo de Moisés, que saiu do Egito para o deserto até chegar à terra prometida. Então nós vamos ver que houve na verdade um momento em que Faraó se arrependeu. Infelizmente não foi um arrependimento esperado, né? Do mal que ele causou ao povo, mas sim, nós vamos ver agora no versículo 4 e 9. Então, do versículo 4 e 9 de Êxodo 14, está registrado: E eu endurecerei o coração de Faraó. Então, vamos lembrar que nós já vimos nas aulas anteriores, que aqui o contexto parece que diz que é o Senhor que vai endurecer. Mas se nós formos também lá no rodapé desse versículo, nós vamos ver então que Faraó endurecerá o coração. Nós já sabemos disso. E na verdade o versículo diz que ele endurecerá o coração para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então, claro que o Senhor conhecia o comportamento e o desejo deles, que eles não iam se arrepender e mudar. Por isso que o Senhor disse, olha, e o que nós vamos entender agora, o que vai acontecer daqui para frente, é que o Senhor disse: e Faraó em todo o seu exército saberão que eu sou Deus. Então ele disse que eles iam realmente saber que ele era Deus. Embora eles já viram muitas coisas acontecer com as pragas e o que Moisés falou, o milagre que Moisés fez, mas ainda assim eles não acreditaram. E aí então no versículo número 5 diz: sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia. Então note que na verdade o faraó ele liberou o povo, e depois vieram aqueles muito amigos, né, e fizeram e atiçaram ainda mais a cabeça do faraó, anunciando ao rei que o povo estava fugindo. E aí voltou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? Então, eles provavelmente numa rápida reunião falaram: por que nós liberamos, né? Então agora não vamos ter esses milhões de pessoas como nossos escravos e nos servindo. Ainda eles tinham a mente de que parece que eles eram melhores do que qualquer outra pessoa. E aí então o que aconteceu foi que então Faraó ele aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou, na verdade, 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, os capitães sobre eles todos. E no 8 diz: e o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mais uma vez o contexto. Se formos lá no rodapé do versículo 8, nós vamos ver. E Faraó endureceu seu coração para que perseguisse o povo. É o contexto correto. E porém os filhos de Israel saíram com alta mão. O que seria essa alta mão? Eles saíram protegidos. Eles saíram como, na verdade, o próprio Deus queria, né? Por isso que ele mandou Moisés lá. Então eles, na verdade, saíram em alta mão, né?
protegidos pelo poder de Deus. E por fim os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó. Então aí eles foram atrás do povo, e o povo já estava mais adiante, mas estavam acampados, né? E algo que nós podemos entender aqui, já lá do capítulo anterior que nós estudamos na aula passada, em Êxodo 13, o Senhor disse a Moisés em que direção deveria conduzir os filhos de Israel em sua jornada rumo à terra prometida. Ele disse que não lideraria os israelitas pelo caminho mais reto e direto, porque eles ainda não tinham suficiente fé para enfrentar os filisteus, que procuraram impedi-los de entrar na terra. Então, como nós na verdade sabemos, a caminhada do deserto para a terra prometida tinha um caminho mais rápido, mas o Senhor, na verdade, fez eles fazerem algumas voltas, e nós já vimos na aula anterior, uma das razões, o Senhor estava, na verdade, peneirando aqueles que eram os fiéis, aqueles que não eram, e algumas gerações não entraram na terra prometida. E aí, então, podemos encontrar consolo ao saber que o Senhor não nos dá desafios maiores do que podemos suportar. Então, em 1 Nef 3:7 diz que o Senhor ele prepara o caminho antes de desafiar. No entanto, ele permite que tenhamos problemas que ele sabe que podemos sobrepujar, a fim de edificar nossa fé e confiança. E Êxodo 14 fala sobre um desses problemas. Depois de sua fé ter sido provada, os israelitas viram um milagre que novamente demonstrou o poder de Deus, ao serem ajudados a vencer o que parecia ser uma situação impossível de ser resolvida. E que aqui está falando em relação à fuga e depois a travessia do Mar Vermelho, né? E aí então nós vamos ver esse grande milagre que aconteceu, e às vezes algumas pessoas fazem a pergunta se realmente o povo atravessou o Mar Vermelho literalmente, ou foi... Existem alguns estudos de algumas pessoas que dizem que eles estavam no lado mais baixo e que não era algo que corria perigo de se afogar, mas nós vemos muitas escrituras, inclusive mencionarem que eles passaram no meio do mar, né? E que as duas partes do mar eram muros altos, né, de água, onde eles passaram em terra seca. E claro que aí vem a pergunta, né? Será que essas pessoas que às vezes duvidam que Deus poderia fazer isso, vamos lembrar algumas coisas que o próprio Senhor mostrou para Moisés. Nós vimos aquela escritura em Êxodo 4, que ele pediu para Moisés colocar a mão no peito, e aí quando Moisés tirou a mão do peito, a mão dele estava leprosa. Aí o Senhor falou, agora coloca novamente, e aí quando ele tirou a mão estava normal. Por essas coisas e o poder, por quê? Porque Deus ele conhece os elementos da natureza, a natureza obedece, né? Por isso que algumas vezes, algumas escrituras, né, inclusive no livro de Mórmon tem uma escritura que fala que o homem é menos obediente do que o pó da terra, porque o pó da terra obedece a natureza, né? Os elementos, ou o que tem que acontecer. Agora, o Senhor não está dizendo que o homem é menos do que o pó da terra. Então, muito cuidado, às vezes, ao interpretar esse versículo, né? Mas o Senhor está dizendo em relação à obediência. Então, esse momento em que realmente mostra que Deus ele possui o poder dos elementos da natureza para realizar qualquer coisa. Então, quantos milagres nós já vimos e vamos ver até o último livro do Velho Testamento. Então, embora algumas pessoas às vezes mostram, mesmo usando as escrituras de forma de uma interpretação equivocada, e às vezes contestando, às vezes colocando em dúvida até o poder de Deus, né? Será que Deus teria o poder para abrir o mar e o povo passar no meio? E às vezes buscam essas... E na verdade nós sabemos que a história é real, né? Então nós vemos quando Moisés ele disse para o povo, olha, vamos atravessar. E Moisés foi um dos primeiros a já pisar na água e começar a atravessar. E o povo foi atrás dele.
E nós vemos então, né, porque agora existe uma razão do porquê que o Senhor conduziu em direção ao Mar Vermelho. Né? Então nós vamos ver aqui, até lá no versículo 13 e 14 do Êxodo 14, fala: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então ele disse: essa é a última vez que vocês vão ver os seus antigos donos, né? Porque eles tinham ele como escravos, né? Como se... E no 14 diz: E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. 15, então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então esse momento o Senhor está dizendo: olha, porque você diz para o povo, começa a andar, e daí que o mar está aí? Eles vão ver, né, com os próprios olhos o livramento, ou o poder que eu tenho para livrá-los, até de uma certa forma, para que as pessoas, ninguém pudesse dizer: foi por minha causa, né? Então ninguém nessa experiência, ao atravessar o Mar Vermelho, pôde dizer que foi por sua causa, né? Foi algo fora do comum, e realmente precisaria haver um poder superior para tudo aquilo acontecer. Então, na verdade, por que o Senhor conduziu Israel em direção ao Mar Vermelho? O Senhor teve provavelmente 2 motivos para fazer isso, para conduzir Israel através do mar. O primeiro, com aquele ato que ele demonstrou aos israelitas, uma formidável e surpreendente prova de seu poder e proteção. Ele foi o único guerreiro nesta batalha travada contra um dos mais formidáveis exércitos do mundo. Este evento, portanto, foi o prelúdio da razão que teria, daquele momento em diante, de exigir que Israel confiasse nele e lhe prestasse obediência. Então vamos entender aqui a palavra confiar, né? É um verbo de ação, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente, eu quero falar algumas coisas sobre isso. E até uma citação do presidente Brigham Young, quando ele fala sobre a importância da confiança, né? Confiar. E o Senhor disse aqui que Israel, ele fez isso tudo para que eles confiassem nele e que prestassem obediência. Só que esse prestar obediência, ainda assim, se eles desejarem, né? Deus não disse: olha, é obrigado a me obedecer, mesmo agora, depois de ver esses milagres todos. Então a liberdade de escolha o Senhor nos deu desde o princípio e manteve em todos os momentos e até hoje. Em segundo lugar, chegando ao término da peleja, o poder do exército egípcio fora completamente destruído. Como os egípcios tiveram que passar um longo tempo reconstruindo suas forças, isto permitiu que Israel vivesse livre de qualquer ameaça, até conseguir estabelecer-se na terra prometida. O apóstolo Paulo ensinou que a travessia do Mar Vermelho e a proteção oferecida pela nuvem ou coluna de fogo eram protótipos ou simbolismos inequívocos do batismo por água e por fogo. Lá em 1 Coríntios 10, nós vamos ver essa escritura, no versículo 4, quando Paulo ele estava ensinando, né, e ele estava dizendo que Cristo era a rocha, né, Cristo era a salvação. E lá do versículo 1 a 4, ele dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então, olha só, aqui no Novo Testamento, eles estão falando: olha, eles passaram pelo mar. Aquilo que eu falei que algumas pessoas, às vezes, alguns estudiosos, tentam buscar justificativas para colocar em dúvida se eles realmente passaram no meio de um mar, lá do Mar Vermelho, que as paredes se levantaram de águas e eles passaram em terra seca. E o próprio Paulo aqui confirma isso, né? No versículo 2, e todos foram batizados por Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Então esse manjar espiritual, se nós somos lá na letrinha A, onde fala manjar, no versículo 3, o rodapé nos dirige ao guia de estudo a palavra pão da vida. E nós vamos falar um pouquinho, vamos até ler uma escritura para entender melhor isso. No versículo 4, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Então aí agora no 4 ele fala da bebida espiritual. Em cima da letrinha A,
a bebida espiritual, né? Em João 4, nós vamos ver na próxima, quer dizer, na segunda parte dessa aula, eu vou usar esse João 4, que é aquela entrevista que o Senhor teve com a mulher samaritana no poço. E foi, na verdade, uma entrevista que no início ela não percebeu que ele era o Cristo, e depois no fim ela entendeu e se converteu. E aqui diz, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual. E essa bebida espiritual, conforme diz aqui, é a água da vida. E nós vamos ver isso na segunda parte dessa aula. E porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, que possamos, né, pensar a respeito de duas coisas que ele diz aqui: o pão da vida e a água da vida. Então nós vamos falar um pouquinho nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre o pão da vida. E na segunda parte dessa aula eu vou falar só sobre a água da vida. Então, o que o Senhor disse aqui para ele no versículo 15, né? Quando fala da palavra confiar, o Senhor disse para Moisés: olha, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, andem, confiem, sigam em frente, né? E aí ele disse no 16 tudo, ó, levanta a tua vara, coloca lá no mar, e o mar se abriu, e eles começaram a atravessar o mar, né? E lá no 16, no versículo 18, o Senhor disse: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Que ele sabia que os egípcios estavam indo atrás deles. E depois a gente sabe qual foi o final deles, né? Então, para nós podermos entender, no versículo 20, quando o apóstolo Paulo falou dessa nuvem, né? Está no versículo 20, e ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E era uma nuvem, e era escuridão para aqueles egípcios, e para estes, que eram os israelitas, iluminava a noite. Então, assim como o Senhor teve poder nas pragas, que aquelas 10 pragas atingiram o povo egípcio, mas não atingiu o povo israelita, que era fiel. E da mesma forma essa nuvem, né, para os egípcios era algo escuro, que eles não conseguiam nem se enxergar perto. Mas para os israelitas era uma luz que iluminava o caminho. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro, porque era muito escuro para os egípcios. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em terra seca, e as águas foram partidas. Então, aqui está claro que o mar abriu, claro que o Senhor conhece os elementos, ele usou o próprio sistema da natureza, da criação, para poder conduzir isso. Como diz aqui, um vento oriental. Então, é algo, né, da própria natureza, que tinha força para erguer o mar e dividir e manter o mar aberto por muito tempo, até que milhões de pessoas passaram. No 22 diz: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Então, como aqui nós estamos vendo na foto, né? De um lado do outro era um muro de água, e eles em terra seca, passando no meio. E tanto é verdade que, por exemplo, 1 Nef 17, a partir do versículo 24, fala sobre esse evento que o povo de Israel passou. Em Doutrina e Convênios, nós vemos aqui um versículo 8, seção 8, versículo 3, diz assim: ora, eis que este é o espírito de revelação, eis que este é o espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do mar vermelho em terra seca. Então aqui ele está falando sobre receber revelação, o espírito de revelação. Ele está dizendo, esse mesmo espírito, como o presidente Nelson falou, que agora é um momento de nós aprendermos a receber revelação, a buscar revelação. Ele está dizendo, esse mesmo espírito atual é o mesmo espírito na época de Moisés. E aqui então ele diz, e é o mesmo espírito o qual Moisés conduziu os filhos de Israel pelo mar vermelho em terra seca. Então esse evento realmente aconteceu, literalmente, mais uma vez, mesmo nas escrituras modernas, se repete, se confirma esse evento. Lá no versículo 23, então, diz: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca,
e as águas foram como para a direita e para a esquerda. E os egípcios perseguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos do faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aí eles já estavam, porque era uma distância enorme, não era uma coisa curta. E eles já estavam lá na frente e os carroções do faraó, o faraó falou, vai lá e pega eles, mata eles e tudo mais. E quando eles estavam lá no meio, então, no 25 fala, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos de diante da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E lembra lá no versículo 18, o que o Senhor falou no versículo 18? E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então quando eles se viram lá no meio do muro de água, e a roda quebrou, caiu, não conseguia chegar lá, e aí começou a água a descer, e aí então eles disseram, olha, vamos fugir, porque esse Deus de Israel deles aí é muito poderoso. E no 26 diz, e disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas retornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então aí o Senhor falou, agora você abriu o mar, agora fecha. E fecha com eles lá dentro, né? E aí então, no 27 para encerrar diz, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retornou em sua força. Ao amanhecer os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Então, muitos morreram, outros não morreram, porque conseguiram voltar, e alguns nem foram, né? O próprio faraó, é aquela situação, né? Vai lá, eu sou o rei, vai lá, né? É mais ou menos como a guerra atual que está acontecendo agora, né? O dono da guerra, o senhor Putin, né? Ele não vai na guerra, ele só manda. Quantas pessoas, quantos soldados russos morreram? E morreram em vão, né? Morreram achando que estão defendendo uma cabeça de um homem que não tem nenhum, na verdade, escrúpulo, não pensa nas pessoas que vão ser atingidas, como muitas famílias, pessoas civis que não tinham nada a ver com a situação, crianças e famílias foram destruídas. Milhões de pessoas, né, saíram da sua terra natal. Imagina você ser expulso. É nessa parte que nós temos que entender, e eu vou até me adiantar aqui com vocês. Esse aqui é um ano de eleição. Então deixa eu dizer algo aqui. Nós vemos aqui que Moisés, além de... diz que Moisés era um dos homens mais amorosos, um dos profetas mais amorosos que tinha. Mas ele também era um general de guerra. E ele cumpriu o que Deus mandava. Então nesse momento o Senhor falou para ele, olha, fecha o mar. Se vocês querem preservar aqui, fecha o mar. Mas eram pessoas que realmente perderam a oportunidade de se arrepender, né? Porque eles já tinham liberado o povo, né? E o orgulho tomou conta, né? Aquela tal coisa de alguém com poder, às vezes fazer a cabeça de muitos, né? E assim como o faraó fez, né? E o faraó falou, não, vai lá e pega eles, porque eles nos humilharam, e aí ele consegue inflamar o coração e a raiva das pessoas, né? E aí as pessoas vão lá achando que estão defendendo, né? E por fim, se elas parassem para pensar, por exemplo, nós vimos o exemplo quando Moisés nasceu, e esse mesmo faraó tinha tido um sonho, e ele viu que haveria alguém que nasceria e que reinaria. E aí ele deu uma ordem para matar todos os meninos que nascessem, né? Olha, é algo assim, não dá nem para imaginar o tipo de coração que uma pessoa dessa tem, né? Mas é interessante que aquelas duas parteiras, a Sífra e a Puá, não obedeceram essa ordem, porque elas tinham consciência de que não está certo. Como que eu vou matar a criança? A criança está nascendo agora, não tem culpa de nada. E elas não fizeram isso, elas não obedeceram. E arriscando até a sua própria vida, né? Embora as escrituras não falam nada, talvez
mesmo porque não foi descoberto que elas protegeram, ou esconderam, ou ajudaram a esconder o Moisés. Mas se fosse o caso, talvez elas até iriam ser mortas, né? Porque eles obedeceram uma ordem direta do faraó. Então, como eu estava dizendo, esse ano é um ano de eleição. Então, eu não agora, mas perto das eleições, eu gostaria de tratar de algumas coisas, né? Eu lembro que existem 2 discursos do presidente Hunter, e que são, até onde eu conheço os discursos das conferências gerais, ensinamentos, tudo, raramente se fala de política, né? Mas tem 2 discursos do presidente Hunter, e que um deles, numa conferência geral, ele mesmo disse que as autoridades pediram para ele falar aquilo. E ele fala um pouco sobre a importância de nós sermos patriotas. Na verdade, ser patriota é você ser leal à pátria, à nação. E você vai ser leal aos líderes da pátria se eles estiverem junto ou protegendo a pátria. Do contrário, é exatamente o que está acontecendo em algumas situações que nós vemos aí, de pessoas que têm o poder na mão e não respeitam a lei e ainda querem que os outros obedeçam. Então, é aquela situação que nós ficamos na verdade, os princípios pessoais, princípios familiares e tudo, não pode ser colocado ou jogado fora por leis que, se alguém disser, era o mesmo símbolo na época que dissesse, que aquele que dissesse ou que falasse em nome de Cristo morreria, e muitos morreram. E daí? O apóstolo Paulo ensinou que a única coisa que esses homens podem fazer é tirar a vida de alguém. Mais do que isso eles não vão poder fazer. Eles não podem exterminar o espírito de ninguém. Mas um dia, todo mundo, todos nós vamos estar do outro lado do véu. E que estejamos do lado da paz, do lado certo, de escolhermos o lado certo. Mesmo que talvez tivemos que, na verdade, perecer por causa disso. Como nós vemos na história, Abinadi, no livro de Mórmon, que morreu porque não negou, e eles queriam que ele negasse Cristo, e ele não negou, e morreu queimado. Então, imagine agora ele do outro lado do véu, e aquelas pessoas que mataram ele lá, queimado, também já estão lá do outro lado do véu. E aí, imagine a situação, prisão, paraíso, e eles sabendo que, e agora eles vão descobrir que aquele era um profeta de Deus. Então, mas eu vou deixar, eu só tô mencionando aqui porque eu lembrei que Moisés foi um dos maiores generais de guerra e da paz, do lado da paz, embora o que é certo e procurar fazer dentro da melhor forma possível, E perto mais ou menos das eleições, eu gostaria de abordar um pouco algumas coisas do que eu aprendi nesses discursos do presidente Hunter e algumas coisas que eu até vou, não como doutrina da igreja, mas alguns estudos que eu já fiz, usando as próprias escrituras para mostrar que o que nós estamos passando hoje, o Brasil e outros países e tudo, só está mudando os personagens. A maldade é a mesma, as combinações secretas são as mesmas. Hoje nós estamos vendo combinações secretas literalmente, abertamente. Nós estamos vendo agora, na época de eleições, homens que têm o poder que deveriam ser pessoas que não poderiam escolher um lado ou outro, mas estão escolhendo e estão de combinação secreta. E embora se fala isso aí, as pessoas acham, não, mas isso aí é muito duro. Não, mas é a realidade, era o que acontecia antigamente. Nós vamos ver lá, é só estudar, e nós vamos ver alguns capítulos agora, que pode se comparar ao livro de Mórmon, onde as pessoas combinavam, advogados, juízes, eles tinham combinações secretas, e uns protegiam os outros, mas aí eles faziam o que eles queriam. E nós estamos vendo isso agora, nos nossos dias. E é algo que
que na minha visão, só mudou os personagens, mas a maldade, o projeto ou o desejo de ter poder é o mesmo que era naquela época. E aí então nós vamos ver aqui que então o Senhor disse para Moisés: olha, fecha o mar e eles vão perecer, né? E por causa disso, então, no capítulo 15, do versículo 1 até o 21, o povo fez um hino, né? Que é esse capítulo, até o versículo 21, é conhecido como o Cântico de Moisés. Por isso que eu perguntei, né? Qual é o seu hino predileto, né? É claro que todos os hinos, como nós vimos uma das aulas anteriores, até usei um hino, a letra do hino, né? Para mostrar que é doutrina. Então, se nós pegarmos qualquer hino do inário e estudarmos as palavras do hino, e nós vamos ver que sempre o hino ele é acompanhado no rodapé por escrituras que apoiam a doutrina ensinada no inário, né? Então eu estou aqui com o inário na mão e eu gostaria de compartilhar com vocês um hino que eu gosto muito. Talvez eu não diria que é um dos meus preferidos, mas todos os hinos aqui são, né, tem aqueles que são mais conhecidos, que a gente sabe de cor, outros a gente nem sabe, às vezes, de cor a letra, às vezes alguns a gente vai cantar e fala, nossa, eu nunca cantei esse hino, né? Mas esse hino que eu vou falar para vocês, e eu gosto muito da letra, né, é o hino número 97, e o título é Comigo Habita. E a letra desse hino, ele tem tudo a ver com essa escritura. Muitas pessoas morreram em nome de Cristo, né? Não negar a fé porque o inimigo queria. E aqui fala, comigo habita, Deus à noite vem. As trevas cresce, ei Senhor convém. Que me socorra tua proteção, ó vem fazer comigo a habitação. Breve encontrarei meu fim mortal. É passageira a vida terrenal, mudança vejo em tudo, alteração. Vem fazer comigo habitação. Vem revelar-te a mim, Jesus Senhor, Mestre divino, Rei Consolador, meu guia forte, amparo em tentação, comigo faz a eterna habitação. E a última estrofe, andando em trevas ou em clara luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor jamais dominarão ao que com Deus fizer habitação. Então, esse hino que o povo de Moisés fez, que é o cântico, estudando do versículo 1 ao 21, eles estão, a letra do hino é o que eles passaram, o que eles estavam sofrendo, o que aconteceu, a libertação, é como se fosse uma repetição da história, né? Mas é muito bonito o hino. Vamos entender aqui como a expressão de felicidade e gratidão, os israelitas escreveram e cantaram um hino ao Senhor, depois de sua fuga milagrosa do Egito em direção ao Mar Vermelho, até a Terra Prometida, né? E eles cantaram esse hino, mas com, na verdade, o intuito de agradecer, com gratidão, pelo que Deus fez por eles, né? Então, como nós falamos um pouco da palavra confiar, né? É algo que nós precisamos, na verdade, buscar sempre confiar e ser confiáveis também, né? Às vezes a gente acha que só eu tenho que confiar nas pessoas, as pessoas têm que ser confiáveis, mas nós temos que ser confiáveis. Nós temos que inspirar, eu não posso dizer, olha, pode confiar em mim. As minhas atitudes é que vão mostrar isso. Se as pessoas, elas que vão ter a decisão de dizer eu confio ou não confio naquela pessoa. E pelas atitudes, nós vimos na aula passada, de manter a palavra, de prometer e cumprir, né? E isso é que gera a confiança, né? Eu gosto muito de uma citação do presidente Brigham Young, mas antes, vamos ler aqui uma escritura no capítulo 15 de Êxodo, versículo 26 e 27. Vocês lembram que na aula passada eu falei um pouquinho sobre esse cartão? O se e o então, né? O se é a condição, olha, se você fizer isso, então você vai ter isso, seja por bem ou por mal, né? Então, se você fez uma escolha justa, então você vai ter
uma coisa justa em retorno. Ou se você fez uma escolha não alinhada com a vontade de Deus, então você vai ter uma consequência também não agradável, né? E vamos ver que interessante, no versículo 26, lembra que eu disse para vocês que às vezes isso aqui nos ajuda a identificar doutrinas e princípios e aplicações, né? Às vezes algumas escrituras nós vamos encontrar se, e, ou o então. Nesse exemplo que eu vou dar aqui, nós vamos encontrar só o se, mas o então, eu por exemplo, na minha escritura eu marquei com caneta. Eu vou até mostrar para vocês aqui, na minha escritura aqui, eu marquei aqui com caneta aqui, ó. Então, tá vendo aqui? O se está aqui e o então. Então, o que o versículo 26 diz? E disse, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, então o Senhor está dizendo, olha, se atentamente, quer dizer, com atenção, ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, até essa vírgula, aí ele começa a dizer o que vai acontecer. Aí aqui entra então. Então, olha, se. Então, qual foi a condição que o Senhor disse aqui? Se você ouvir atentamente, se você fizer o que é reto, o melhor que você puder fazer, correto, diante dos olhos de Deus. Se você inclinar o ouvido nos mandamentos e guardar os mandamentos. Então, essa é a condição, se. Aí ele diz, então, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, mais uma vez lembrando, né, quando você estudar a escritura, você pode fazer um papel, um cartão C, e lendo as escrituras você vai identificar, algumas vão ter até a palavra ser, como é essa no caso, no início o 26 fala ser, mas não tem o então, aí onde entra o então? Que aí você vai identificar qual é a condição e o que vai acontecer se eu fizer. Então, como o Senhor disse aqui, se você ouvir atentamente, se você cumprir os mandamentos e tudo, então, ele fala, nenhuma daquelas enfermidades que caiu sobre os egípcios vai cair sobre o povo. Então, essa foi a promessa. Aí no 27 ele encerra dizendo, então chegaram a Elim e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali acamparam junto das árvores. Encontraram lugar muito bom para acampar, né? Talvez fazer um piquenique e tudo mais. O presidente Brigham Young, uns anos atrás, né, ainda falando da palavra confiar, né, por isso que o senhor está dizendo aqui, ouça atentamente, confia, faz o seu melhor. Né? E o presidente Brigham Young, ele disse algo interessante, ele disse, toda dificuldade que existe no mundo, em suas divisões e subdivisões, é que seus habitantes não confiam uns dos outros. Assim como não tem confiança em seu próprio Deus. Aí ele diz, não, nem mesmo uma só partícula. Aí ele diz, é isso que confunde as nações, semeia nelas a discórdia, enfraquece-as e as despedaça. A suspeita, ao contrário da confiança, a suspeita tumultua as cidades e os países e faz com que as sementes da destruição realmente existam no seio desses reinos em que as pessoas não confiam umas nas outras. Então, como eu disse, confiar é um ato que eu vou escolher em quem eu confio. E claro que a primeira pessoa, para nós todos, é Deus, confiar em Deus. Mas também precisamos confiar nas pessoas, nas famílias, né, nas pessoas que estão ao nosso redor, seja na área, né, profissional, eclesiástica, familiar, nós temos que ter confiança. Mas essa confiança eu que vou transmitir com as minhas atitudes. Se elas são atitudes boas, retas e tudo mais, as pessoas vão confiar em mim. Se eu tiver atitudes e escolhas que são diferentes do pensamento das pessoas, elas não vão querer confiar em mim. E assim é tanto para o bem quanto para o mal. Então, que nós possamos pensar a respeito desse atributo, né, que eu vou chamar de atributo, tá bom? Encerrando então, nós vamos ver aqui que as escrituras falam que Cristo é o pão da vida. O que seria o pão da vida? Então nós sabemos que a representação, hoje já vimos na aula anterior,
sobre o sacramento, né? Então, Êxodo 12, né, 22 a 26, ou melhor, Êxodo 16, né, de 12 até o 26, nós vamos ver que fala sobre isso. Então, lá no 22 fala: e aconteceu que ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 hómeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. Hómeres é uma espécie de medida, né? Era uma medida que tinha lá. Eles receberam, que é o que nós conhecemos como maná, né? Então, que lições Deus procurou ensinar a Israel pela forma em que lhes deu o maná, ou pão, né? Que eles estavam em viagem e aparecia lá o maná, e eles tinham que colher o suficiente para matar a sua fome. Não podia pegar mais, porque ia apodrecer, e já no outro dia aquilo sumia. E no outro dia ter mais pão, né? E o maná escondido mencionado por João Apocalipse 2,17 foi explicado pelo Elder Bruce Herman, que ele disse: como sendo o pão da vida, a boa palavra de Deus, as doutrinas daquele que é o pão da vida, todas as quais se acham ocultas na mente carnal. Aqueles que dele comem jamais terão fome, e eventualmente serão herdeiros da vida eterna. Então, que pão é esse? E claro que se nós formos ler lá na escritura de João, né, João 6, que fala que ele é o pão da vida, lá no versículo 48 ele fala: eu sou o pão da vida. E então eu os convido a estudar esses versículos todos, João 6, 26 a 58. E nós vamos entender. E o Senhor está dizendo, até os próprios discípulos perguntaram: olha, mas como que nós vamos comer? Ele está dizendo para a gente comer da carne dele e beber do sangue dele. Como é que é isso? É mais ou menos aquela história do Nicodemos, quando o Senhor disse nascer de novo, e ele, por acaso eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, né? Então eles têm que entender a lição espiritual nisso, né? E o Elder Christofferson, que é um dos apóstolos atuais, ele ensinou um pouco sobre isso. Ele disse o seguinte: seus ouvintes não compreenderam o que Jesus estava dizendo. E muitos ouvindo isso disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Comer sua carne e beber seu sangue é um modo marcante de expressar até que ponto devemos trazer o Salvador completamente em nossa vida, para nosso próprio ser, para que sejamos um. Então vamos lembrar, e nós falamos isso nas aulas anteriores, compartilhar o sacramento toda semana, né? É um mandamento, né? Talvez muitas pessoas não vão na igreja e não partilham do sacramento, e já fizeram convênios desde as águas do batismo. Elas estão deixando de aprender algumas coisas importantes. E uma das coisas que o Elder Christofferson diz aqui é que ele diz: comer sua carne e beber seu sangue é um modo marcante de expressar até que ponto devemos trazer o Salvador completamente para a nossa vida. Então, partilhar do sacramento tem alguns significados espirituais e individualmente, porque até podemos receber a revelação de acordo com o momento, por isso que no momento do sacramento, né, é uma coisa pessoal, cada um abaixa a cabeça e está em sintonia com o Espírito, né, para poder entender melhor, receber revelações e tudo mais. E ele diz: para o nosso próprio ser, para que sejamos um. Lembra que nós lemos lá que o profeta José Smith falou sobre aquela escritura de João 17, de ser um, né? E aí ele usou a palavra que é a palavra correta para identificar o ser um, é concordar. Então nós temos que concordar com Deus, e para se alinhar com Deus eu tenho que concordar com a vontade dele. E aí eu estou sendo um. Na família não é diferente. É impossível uma família ser um se elas não estiverem de acordo, concordando com tudo. Então ela não pode dizer nós somos um, mas um às vezes quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Quer dizer, ainda não há uma concordância única. E aí ele diz o seguinte aqui: como isso acontece? Ele diz: primeiro, compreendemos que Jesus Cristo, na hora que realmente sacrificou a sua carne e seu sangue, Jesus expiou nossos pecados e venceu a morte, tanto física quanto espiritual. Lembrando de que ninguém matou Jesus Cristo, ele se entregou voluntariamente, e o maior ato, desde que Cristo nasceu até a sua partida, a presença do Pai, foi o ato da expiação.
A crucificação foi apenas consumação de tudo. E aí diz, claramente, então, partilhamos de sua carne e bebemos seu sangue, quando recebemos dele o poder e as bênçãos de sua expiação. Então aí nós temos que ter um entendimento. Na verdade, expiação, o ato expiação, ele tem que fazer efeito em cada um de nós. Agora, como que eu sei que a expiação está tendo efeito sobre a minha pessoa? Então é quando eu estou em sintonia com o Espírito, quando eu estou renovando meus convênios, é um momento que eu posso ter esse sentimento. Quando estudamos as Escrituras, é um momento que nós vamos ter esse sentimento. Quando nós procuramos fazer o melhor, o bem e o melhor que podemos fazer, quando pudermos fazer o melhor na família, nas responsabilidades, ou na igreja, ou até profissionalmente, ser honesto, ser o exemplo, nós vamos estar tendo a expiação um efeito em nós. E nós vamos nos sentir, na verdade, felizes por isso. E encerrando então, eu deixo essa última pergunta e algo para nós podermos pensar. Qual é a sua idade? Por que eu estou perguntando isso? Porque uma vez já perguntaram para o Galileu Galilei, um importantíssimo homem de ciências italiano. Quantos anos você tem? Perguntaram para ele. E ele respondeu, 8 ou talvez 10. Em evidente contradição com a barba branca que trazia no seu rosto. Logo em seguida ele explicou sua resposta. Eu tenho na verdade apenas os anos que me restam de vida. Porque os já vividos não os tenho mais. Do mesmo modo que também não tenho as moedas que já gastei. Devemos, como Galileu, valorizar o tempo que nos resta e não ficarmos lamentando o tempo que já passou. E se formos inteligentes, o tempo que nos resta pode ser ainda muito bem aproveitado. Então, meus amigos, eu deixo essa última frase, né? Quantos anos você tem? Eu, quando li isso, agora eu começo a pensar, eu devo ter uns 10, 12 anos, né? Se assim o senhor quiser me dar mais, mas eu imagino 10, 15 anos. E eu espero ter essa visão sempre de que eu tenho um futuro brilhante pela frente, como cada um de nós temos. Então, é claro que fizemos muitas coisas boas no passado e algumas não muito boas, mas já passou. E não tem como recuperar. Podemos aprender do passado, mas agora, daqui por diante, podemos tomar decisões de poucos anos que temos agora. Talvez alguns, eu tenho 50 anos de vida. Mas se ele for viver até, na verdade, 60 anos, só tem mais 10. Então, esses 10 anos é que tem que ser agora muito mais bem aproveitado. Que possamos, ao contrário até do próprio o povo israelita, que começou a murmurar, né? Nós vamos ver na próxima lição, na parte 2, que eles começaram a murmurar porque não tinha água. Quer dizer, depois de tudo que eles passaram pelo mar, né? Ainda estavam murmurando, né? Então, temos um futuro brilhante pela frente. O que é que nós vamos fazer? Com quantos anos ainda temos de vida? Espero que nós possamos ter aprendido com isso e até a próxima aula.